Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 6 do Dynamo Podcast. Eu sou o Clauber. Estou aqui hoje com o meu grande amigo. Vocês já repararam que eu só trago grandes amigas, né? Mas estou aqui com o nosso grande amigo Fernando Dias. Olá, Fernando! Tudo bom? Bom dia, Clauber. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito melhor aqui com a sua presença, Obrigado. que engrandece cada dia, que sua presença engrandece o nosso podcast aqui, assim como os nossos outros convidados. Te agradeço primeiramente pela oportunidade de estar compartilhando esse momento com você. E o tempo que a gente já se conhece, já se fala como grandes amigos já. Certamente. E é uma honra, né? A gente fala que esse projeto nosso, o podcast, ele é a oportunidade de nós, né, que fazemos a diferença no mundo da engenharia, nós podermos expressar um pouco a nossa opinião, podermos expressar um pouco, principalmente sobre assuntos que muitas vezes não são tratados aí no dia a dia, né? Então, por isso que nós trazemos só grandes personalidades aqui no nosso mundo, pessoas notáveis, né? Mas esse microfone ele está aberto. Fernando, quero colocar à disposição. Essa é a sua primeira visita de muitos aqui no nosso podcast. Tá bom? Pode ter certeza que pode contar comigo novamente. O Fernando e a Dias, eles fazem uma grande diferença, né? Vocês vão conhecer um pouco da história da Dias Engenharia, um pouco da história do Fernando aqui com a nossa Itaituba e ver o quanto o Fernando já contribuiu com esse desenvolvimento que está tendo lá do outro lado de Miritituba. E claro, refletindo aqui para a nossa cidade de Itaituba. Mas antes de tudo, pessoal, eu quero mandar um recado para vocês aí. Eu quero agradecer a audiência dos outros episódios do nosso podcast. Está cada dia crescendo mais. E eu peço para vocês, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque sempre nós vamos trazer temas interessantes, não só para a nossa realidade aqui no sudoeste do Pará, mas para o mundo no geral. Pode ter certeza que aqui onde nós estamos é um reflexo do que está acontecendo aí fora. Então são temas de engenharia geral, temas sobre assuntos sobre logística, sobre desenvolvimento, sobre empreendedorismo. Então são temas que sim, vão chamar a atenção não só do nosso universo aqui da engenharia, né? Do nosso engenharia verso, né? Do dia a dia geral. Porque, assim, pessoas igual o Fernando são pessoas que contribuem muito com a sociedade, não apenas com a engenharia, né? A Dias, a própria pessoa do Fernando e das outras pessoas maravilhosas que já passaram por aqui, são pessoas que contribuem com a sociedade no geral, né? Que dão a sua parcela aquela sua parcela de contribuição, aquela sua parcela de ajuda, de solidariedade para a população em geral. Então, vamos começar com o Fernando apresentando um pouco sobre a Dias, né? Fernando, fale aí sobre a Dias Engenharia, que ela é famosa, muito conhecida, conhecida pela qualidade dos trabalhos, conhecida por ser um grande diferencial aqui na nossa região. Pode falar, meu amigo. Primeiramente, assim, a Dias começamos a pensar um pouquinho nela em 2013, 2012. Eu tive a oportunidade de vir para cá na parte gerencial do projeto da Cagil, e nessa época ainda ela trabalhava só na parte de gerenciamento. Na verdade, não era Dias ainda, era FD Engenharia. Começamos na Cagil e depois em 2013, 2014, depois a gente em 2017 já migramos para Dias, pensando já na construção. Basicamente, desde 2011, 2012, a gente vem atuando aqui indiretamente em Itaituba, no primeiro complexo aqui da Bung, depois passou uma parte na Hidrovias, depois passamos já o complexo inteiro da Cagil, mas a Dias em si, ela começou já a trabalhar já em 2017, aqui nos primeiros desafios aí com a Cagil, e depois a gente ficou dando esse apoio para todas
dessas empresas em cima aqui na parte portuária. Ela atua mais em Miritituba e a gente, além disso, a gente preza muito assim, não mente vender um produto, mas vender soluções e trazer diferencial para o nosso cliente, né? Eu vejo o cliente hoje como o maior patrimônio que a empresa tem. Então, nós trabalhamos bastante forte nisso aí, não somente prezar o lucro do cliente, mas pensar a solução para ele. Sim. Fernando, a Dias, qual a diferença competitiva da Dias com outras empresas que tem aqui na cidade? Porque você atende um nicho muito diferenciado, né? A Dias, assim como a Dynamo, ela atende o nicho das multinacionais, das empresas portuárias, de toda essa logística portuária. Se a gente atende é porque a gente tem um diferencial. Qual que é o diferencial da Dias? Por que o cliente opta em escolher a Dias ou ao invés de outra empresa? Primeiramente, a acessibilidade, né? Nós somos bem acessíveis, né? Então, nós trabalhamos basicamente, não temos essa parte, digamos assim, de tempo e de deslocamento. Quanto somos solicitados a uma demanda, a gente costuma ser rápido nisso aí e trazendo a solução rápida. E também o dia a dia nosso, né? Grande parte do nosso efetivo são efetivos que já conhecem todo o sistema de trabalho, de segurança, tudo que é necessário para trabalhar. Então a gente já tem, é uma empresa pequena, mas com pensamento de empresa grande, atendendo o mesmo requisito que uma empresa grande de construção civil para cá, e a gente consegue atender do mesmo jeito, né? Mesmo sendo pequeno. Hoje a gente está em média de uns 40 funcionários parados aqui no Brasil, mas com o mesmo pensamento, o mesmo foco de acessibilidade rápida, né? Essa talvez hoje, além dos preceitos de engenharia, é a nossa, inicialmente, a facilidade inicial para estar trabalhando com esses clientes. Sim, eu vejo em todas as obras que vocês estão, eu vejo assim toda essa questão de atender os pré-requisitos de segurança do trabalho, já porque vocês já estão trabalhando nesse nicho, né, de multinacionais, né? Então a gente vê vocês em toda a obra estratégica das trades que tem aqui na nossa região, a Dias está lá dentro, né? Então eu enxergo vocês sempre naquelas obras estratégicas, aquela obra especial que muitos ali não iriam pegar, ou N motivos, né? Mas eu enxergo ali vocês como uma das alavancas de desenvolvimento daqui da nossa engenharia, né? Eu vejo vocês em cada obra que eu falo, meu Deus, os caras são bons. Não é porque tu tá aqui, não. Isso eu falo quando tu não tá perto. Na verdade, assim, eu vejo muito esse mercado de... Eu escuto muito isso, falando assim, pessoas são enjoadas, são metódicas, é difícil trabalhar com elas. Na verdade, não é que elas são difíceis, elas são padronizadas, né? Tem um procedimento delas, foram investidos anos e anos de trabalho, de pesquisa, de estudo, para estar trabalhando nessa parte de qualidade, meio ambiente, principalmente segurança. Então, é o contrário. Você conseguir trabalhar com eles, não é eles se adaptar a você se adaptar a eles. E eu vejo assim que, para mim, particularmente, se atender a necessidade do cliente não é difícil. É difícil você não atender a necessidade dele e fazer do jeito que você quer fazer. Infelizmente, não acontece. Então, a gente dá soluções, a gente se procura fazer algo diferente, para sempre estar com esse cliente na mão. Óbvio que também que a gente sempre tem as falhas, né? Mas a gente sempre tenta buscar o entendimento para superar todas as falhas que a gente tem no longo do processo, que é normal ter, né? Tá. E a questão da mão de obra, Fernando? Hoje aqui nessa região aqui de Itaituba, eu acho que no Brasil todo nós sofremos com a questão de mão de obra. Eu vou te dar um pouco do exemplo nosso aqui da Dynamo. Nós vemos diversas pessoas pedindo emprego, né? Na verdade, eu vejo muita gente buscando emprego e pouca gente buscando trabalho, né? Vou falar, tem que falar. A produção pode falar coisa polêmica antes da polêmica, produção? Pode, né? Vou falar o que tem que falar. Tem muita gente aí procurando emprego, mas pouca gente procurando trabalho.
né? Pouca, infelizmente. A gente coloca a nossa demanda de vagas de trabalho aqui e a gente vê muita gente procurando emprego. A gente contrata e às vezes a gente não tem sentido, muitas pessoas não têm sentido que tem levado a sério o trabalho, né? E a gente tenta, mas tem sido cada vez mais difícil. Como que tá na Dias isso? Eu passei a realidade da Dynamo, mas como que tá na Dias? Como que vocês trabalham essa questão? Eu vou botar um pouquinho mais no tempo, né? Nós estamos vendo hoje, eu vejo hoje, deu um salto muito grande. Eu já atuo em engenharia desde 2000. Comecei já com, né, praticamente tive a primeira oportunidade como estagiário na Odebrecht em 2000 em Minas Gerais. E o foco inicial nem sempre foi salário. É o que a gente acontece hoje, né? Todo mundo, a preocupação hoje é salário. Eles não estão preocupados em se qualificar e ter conhecimento para se valorizar no mercado. Então, isso conseguiu buscando oportunidade, mas não em relação a salário, mas em conhecimento. Passei por vários tipos de trabalho, desde mexer com explosivo, com detonação, com setor de concreto, com parte de gerencial de projeto. Então, basicamente, todo o setor de engenharia que estava ao meu alcance no momento desses longos 20 e poucos anos de trabalho, eu já passei por todos, até chegar um pouco, me estruturar mais para ser meu próprio patrão, ser empresário. Até nessa longa jornada que eu me preparei também para sabendo que até nessa nossa nova jornada seria de qualificar, e a gente sempre busca mais qualificação. E com isso, o salário é consequência. Hoje as pessoas querem, principalmente na nossa região, eles vêm atrás de dinheiro, eles não vêm atrás de conhecimento. Eles vêm, nosso sistema de trabalho hoje, no nível Brasil, é muito focado em resultado. Mas resultado financeiro, não resultado de trabalho. Por isso que a gente deixa a desejar. Nós estamos aqui desde 2017, 2018. Eu tenho funcionários que estão caminhando comigo desde o começo. É difícil. Ter uma empresa de construção civil, você manter um efetivo bem constante é algo. Tem época sazonal que na época de chuva não tem, a gente se mata para manter o efetivo. Para quê? Porque você vem trabalhando pessoas para chegar a esse nível, só que é tempo. Dá dificuldade? Dá. Tem percurso? Tem. Mas a gente pensa assim que para mudar um pouco a mentalidade, a gente tem que mostrar para as pessoas que a mão está aqui, estende a mão e vem junto com a gente. Mas assim, trazer pronto não vem. Não vem fácil, não. E de fora fica pior ainda, né? Aí tem todos os encargos, a nossa legislação não ajuda também. Hoje a gente é meio como se fosse empresário, como fosse meio bandido, né? Quem sempre pensa que está prejudicando mais o mais desfavorecido. E na verdade nós não muda, né? É difícil implantar isso na cabeça. Mas eu acho que é impossível, né? Estamos lutando para isso. Sim. Hoje eu comecei a fazer um tempo agora, mostrar para minha equipe que hoje, para conseguir cobrir os custos, a gente tem que trabalhar. Hoje estou abrindo até valores para ele, de cada contrato, para mostrar para ele a importância que é o trabalho deles. Não tem resultado, não tem dinheiro. E a empresa sem resultado, ela não sobrevive. Ainda mais nessa época que nós passamos esse momento delicado de pandemia. Mas é complicado, mas isso a gente não desanima. A gente é bem fervoroso para ver se as coisas sempre mudam. Sim, nós como empresários, né? Empresário aqui no Brasil é como se pular do precipício e montando paraquedas durante a queda, né? Essa questão da mão de obra, digo que nossa unidade principal, nossa matriz é em Cuiabá, até lá a gente sofreu com esse tipo de situação. E uma coisa que você falou que é muito, muito verdadeira, muito certa,
é a questão de que todo mundo está focado no dinheiro, no ganho imediato, né? Quando na verdade o ganho residual de conhecimento, o ganho de aprendizagem, que nossas empresas são empresas jovens, né? Eu digo que nós somos assim um modelo tipo uma startup, né? A Dias, a Dynamo, que a gente trabalha de maneira diferenciada de outras empresas que estão ali. Então são empresas onde, por exemplo, o cara tem o colaborador, parceiro, ele tem todo o acesso ao Fernando Dias, tem todo o acesso ao Clauber, a toda a equipe. E toda vez, eu tenho certeza que toda vez que ele tem um interesse novo em aprender algo novo, algo que a empresa tá oferecendo, sempre a empresa está disposta a ensinar. Sempre a empresa está disposta a oferecer essa qualificação para as pessoas. E assim, a empresa vai ganhar? Vai ganhar com isso, claro que vai. Mas quem mais vai ganhar com isso é o colaborador. É a pessoa simples que vai ganhar um conhecimento novo. E isso é um ganho residual. Na maioria das vezes as pessoas não olham pelo ganho residual, olham para aquele dinheiro. E dinheiro é só dinheiro, pô. Dinheiro é só dinheiro. O dinheiro ele é consequência do ganho residual. E eu vejo assim que tem muita gente focado somente nisso. E nós empresários, somos vistos como o explorador carrasco ainda, mesmo com tanto tempo aí sem um governo que é mais voltado para isso, nós ainda somos vistos como isso. Se a gente é levado na justiça, eu falo, se nós somos levados na justiça do trabalho, meu amigo, você já chega condenado. A discussão lá é quanto é que você vai pagar. Ninguém analisa prova, ninguém analisa nada. Eu vou te falar que eu passei duas situações disso no passado e pô, ninguém ouviu os nossos argumentos, ninguém viu os nossos documentos, ninguém viu que estava tudo certo. Chegou lá, a gente já estava lá, quero fazer o acordo. Poxa, mas acordo do que, gente? Nós fizemos o que tinha que ser feito. Foi feito o que tinha que ser feito. Isso é um desabafo de empresário, né? Porque assim, nós empresários, nós fazemos a diferença. O Fernando é um dos melhores engenheiros que eu conheço. Se o Fernando fosse trabalhar para para uma grande multinacional, o salário do Fernando, no mínimo, nos 35, 40 mil reais. Facinho, facinho, facinho. Né? Eu também estaria num nicho desse daí. Mas nós olhamos para o social. Né? Nós olhamos que aquele ganho ele tem que ser para todo mundo. Né? Essa é a função social do empresário. Hoje, assim, voltando um pouquinho, voltando nessa área aqui, eu já levei voz de prisão em algumas vistorias do Ministério Público e Ministério do Trabalho no Mato Grosso, como eu era responsável da empresa, estava acompanhando a dirigência do Ministério do Trabalho, eu levei, eu falar que eu estava... Não, agora, obrigado. Estava obstruindo o trabalho deles, tinha até um corregedor, um responsável do Ministério do Trabalho no Mato Grosso, que podia chamava Fernando também. Porque eu estava obstruindo e que ia me dar ordem de prisão. Eu falei, gente, eu sou trabalhador igual os outros, né? A diferença é que eu era representante da empresa. Outras vezes no Rio Grande do Sul, que o juiz já chegaram a falar que, primeiramente, que empresas de fora vêm para roubar o emprego deles, que tem que pagar tudo que os funcionários querem, porque já está roubando o emprego de fora. Então, assim, é mal visto. O empresário é mal visto. E os representantes legais da empresa também é mal visto. Então, assim, não ajuda muito, né? E que hoje mesmo, eu sou uma pessoa assim que não penso, eu quero que a empresa cresça, como a gente sempre luta, mas eu fico também muito motivado quanto a minha equipe, ela prospera também. Tem encarregados meu que hoje já fez curso de mestre de obra e já está caminhando para contramestre. Outros também, outro está construindo casa, outro já sempre incentiva para a gente. Você sai de casa, tem que deixar o suor e tem que levar o pão de cada dia para casa e tem que prosperar. As coisas acontecem quando todo mundo prospera. Então eu fico muito feliz, tem outros que estão crescendo, que estão mais tempo comigo, que já ao longo do tempo já vem mudando a mentalidade. A gente fica feliz. Você torce para a empresa crescer.
Isso aí que todo mundo tem essa esperança de crescimento, as coisas acontecem. Mas isso aí dá para contar nos dedos, né? Bem realista. 4, 5 pessoas que se destacam. E essas pessoas que vão levar a empresa para mais longe, né? São os pilares, né? Igual nós aqui temos pilares também, pessoas que vestem a camisa, vestem a meia, vestem a calça, o capacete da empresa. E aí, assim, ó, como você acabou de falar, né? Quando você trabalha numa empresa, você carrega um sobrenome, né? É. Não é mais, você fica uma grande parte do seu tempo na empresa direto. Você já carrega o sobrenome da empresa. Você já não é mais lembrado pela empresa. Uhum. Até eu sair e montar a minha empresa, eu levava o sobrenome de outras empresas. E teve outras empresas que levaram o nome dela por 10 anos. Uhum. Então a referência, até hoje, quando eu ligo, ainda até se associar que hoje eu caminho sozinho, ele lembra de mim do passado. Não é um patrimônio que muitas pessoas não conseguem enxergar. Uhum. Isso que é muitas vezes um pouco difícil as pessoas crescerem. Não pensa que aquilo ali, sobrenome, leva ele mais longe. E a nossa última entrevistada aqui, um abraço para ela, a Jéssica Paz, se vocês conhecem, tá? Conhece a Jéssica? Junto, fizemos segurança de trabalho junto. Muito gente fina. Lutadeira, batalhadora, guerreira. A Jéssica esteve aqui no nosso episódio número 5. Grande abraço para a patroa. Ela disse uma frase importante que é dura, mas é 100% realista, que empreender não é para todos, infelizmente. E eu concordo. Eu concordo em gênero, número e grau com isso, porque não é fácil. Todos os dias, meu amigo, todos os dias, se sua cabeça é atribulada igual a minha, tu acorda pensando, meu Deus, eu tenho folha para pagar daqui uns dias, graças a Deus já passamos disso. Temos folha para pagar daqui uns dias, tem o fornecedor, tem o posto, tem o tal, tem o imposto, tem não sei mais o que, tem obra ali, tem obra colar. E, gente, fulano que faltou. Hoje estamos vivendo uma situação bem complicada. Eu me falo mesmo esses meses aí, bem assim, tirando leite de pedra. É que hoje, com um acréscimo dos materiais, o que foi sofrido mesmo é mão de obra. Hoje os empresários acham que a diferença para tirar os custos das obras é do funcionário. Uhum. Então, assim, hoje ninguém se preocupa pagar 50, 60 mil de material e 5 mil de mão de obra. Uhum. Eles acham que 5 mil é muito caro. E antigamente, a mão de obra passava dos 40%, 50%. Hoje, se considerar os custos, hoje baixa dos 40%, que era de praxe. Uhum. Então, isso hoje, sobreviver ser empresário hoje é um jogo de mágica todos os dias. Sim. E o empresário que deita na cama tranquilo é mentira. Não dá. Hoje, na situação, ele fica preocupado com o que ele vai fazer no outro dia para fazer diferente. Uhum. Por isso que eu concordo com a Jéssica que não é todo mundo que quer essa tribulação para a vida, não. Não é. Hoje, como você falou agora, pelo tempo de trabalho, pelo conhecimento que você tem, às vezes, conforme o famoso estabilidade conforme a empresa, sabe que acaba sendo até melhor você trabalhar do que só ter a própria empresa. Mas só no momento que você está idealizando seus sonhos e buscando sua realização pessoal também, o dinheiro acaba sendo secundário. Diferente do que os carrasqueadores aí que falam que empresário é carrasco, a gente não faz isso daqui só por dinheiro, não. Porque se a gente fosse fazer por dinheiro... Eu já tinha parado há muito tempo, bicho. Eu analiso muito assim do que eu ganhava como residente das empresas que eu trabalhava e o que eu ganho hoje. Hoje a gente faz... Quanto você trabalha como residente disso? Hoje eu tive, graças a Deus, uma escola muito boa, umas oportunidades muito boas. Eu fui saber que era obra pequena com a minha empresa. Mas ao longo do percurso, todos os empreendimentos, os menores empreendimentos meus, eu coordenava 400 pessoas, os menores. Então era tudo fábrica de álcool, fábrica PCHs, esmagadora de soja, frigorífico, grande parte dessa parte de frigorífico. Quanto às últimas coordenações que eu tinha, eu gerenciava 7 obras no Brasil, 5 no Rio Grande do Sul, 4 no Rio Grande do Sul,
uma no Pará e 2 no Mato Grosso. Eu vivia, pô, era tudo empreendimentos grandes, tudo para clientes grandes também, o ABCD. Então, era Uhum. tudo para eles. Agora, em relação a ganhos, hoje ganha bem menos. É. Não, Muito menos. não, e a preocupação, né? Antes a gente dormia. Tinha preocupação, tinha dar resultado para a empresa, porque você tinha sua responsabilidade com a empresa, mas você não ficava preocupado. A única coisa que eu tinha de fazer era fazer a obra acontecer no prazo, emitir a nota, o restante era por conta da empresa. Exato. Hoje não, hoje você tem que correr atrás, fazer a obra acontecer, tem que contratar bem, tem que fazer orçamento e tem que fazer o dinheiro entrar na conta para pagar fornecedor e funcionário, principalmente funcionário que é o primeiro. Principalmente. Isso tem que correr. E hoje me preocupa muito isso. Eu acho que o maior patrimônio meu assim, dentro da empresa é os meus funcionários. Ah, com certeza. Eles são uma empresa. Eles são empresa. Eles são uma empresa. Né? Pode ter carro, pode ter computador, pode ter estrutura que fosse. Não, se eles não entender, não quiser, não sabe. É eles que fazem o show acontecer, né? É igual aqui, nós estamos aqui nesse podcast hoje. Muita gente não sabe, né? Parece simples. Eu sempre falo que aqui, Fernando, a gente está para inspirar pessoas, né? Esse microfone que você tá é um microfone aberto para qualquer outra personalidade, qualquer outra pessoa que esteja fazendo do mundo um mundo melhor, igual o Fernando faz, igual a Jéssica, igual o Ed Anderson, igual o Jefferson, as pessoas que já passaram pelo nosso podcast. É um microfone aberto. E aqui o que nós estamos fazendo é inspirar pessoas, né? Às vezes a gente tem alguns haters, pessoas que falam mal do nosso trabalho, desse podcast. E assim, quando a gente olha, é 2 contra centenas de pessoas que aprovam o projeto e a gente chega de ver depoimentos aí de pessoas, poxa, o que vocês estão fazendo é muito legal, eu quero fazer também, como que eu faço para fazer? Nos ajudem. Eu falo, todo mundo que está precisando da nossa ajuda, chega mais aqui na Quinta Rua, a gente tem o melhor café da Quinta Rua, o melhor pão de queijo aqui da Padaria Pão e Sabor, que é a nossa, faz parte do grupo aqui, fica aqui do ladinho. Vem aqui com a gente ajuda, a gente dá o espaço, vamos fazer a diferença juntos. Queremos fazer da nossa, não só da nossa região, queremos fazer do mundo melhor, ou do mundo um mundo melhor. E assim, hoje o nosso mundo melhor é aqui, né? Amanhã pode ser aqui mais um pouco. Então vamos, com a ajuda de vocês, com os compartilhamentos de vocês e com a participação de vocês que são o nosso público, nós podemos fazer desse mundo um mundo melhor. Então, esse podcast, Fernando, ele aqui é a tua casa. Você pode ficar à vontade sempre que você precisar desse microfone para falar algo. Aqui é a sua casa, você só liga para o nosso diretor, o Aldemário, que é o cara que faz a diferença. Né? O Aldemário, a nossa equipe toda aqui, nosso backstage aqui, o Aldemário, o Michael Douglas, que é excepcional. A Sabrina, a Lilian, que é a nossa gerente de administração, o Rui, que é nosso engenheiro, nosso gerente de engenharia, toda a nossa equipe Dynamo, ela faz esse negócio aqui acontecer, né? Então, eles são o maior patrimônio que a Dynamo tem, né? Essa atmosfera, esse meio ambiente Dynamo aqui, graças a eles ali. Mas vamos em frente. Fernando, vamos falar sobre o Fernando Dias. De onde veio o Fernando Dias? Conta um pouco sobre você mesmo, sobre o profissional Fernando Dias, onde trabalhou, as obras, as grandes obras que já tocou na sua vida. Conta um pouco aí da sua história, meu amigo. Eu sou do natural de Guaíra, São Paulo. Na verdade, até 20 anos de idade, eu trabalhava em comércio, meu pai tinha mercado. Nasci no comércio, fui desde pequeno, desde com 9 anos de idade já estava no comércio. E com 18 anos resolvi fazer engenharia. Tinha um sonho simples, né? Começou um pouquinho no colegial, de trabalhar numa empresa de engenharia. E segundo o sonho,
era trabalhar numa barragem, numa hidrelétrica. Só que cidade pequena, 40 mil habitantes, enquanto todo mundo optava, tinha que sair de Guaíra para Franca, interior de São Paulo, dava 100 e poucos quilômetros todo dia e voltava. Com isso, todo mundo ria. Só tinha eu de engenharia, tinha 4, 5 ônibus, tudo de advogado, tudo né, de parte de fazer direito. E o preconceito já era grande, né? Na época, você falando em 97 para 98, naquela época nem obra tinha, numa recessão danada. Esse guri vai passar fome. Aí comecei Isso era um sonho. E depois desse sonho, acho que teve um apoio ainda de um professor meu ainda. E quando ele viu meu teste vocacional, me chamou na sala dele. Fernando, bem aqui. Aí ele falou, o seu teste deu engenharia. Você sabe o que é engenharia? Aí comecei falando, não, a engenharia faz casa, faz obras e tudo. Não é só isso não, é um pouco mais. Um pouco mais que isso. Aí começou, aí falou o que engenharia faria, que podia hidrelétrica, isso aqui, e começou a passo a passo o que poderia. Aí depois de tudo essa explanação que ele fez para mim, ele foi falar para mim, ele era coordenador da escola, que ele era engenheiro, que começou a vida profissional dele numa ferrovia pela consultora Norberto Odebrecht. Aí, é isso que eu quero. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos de faculdade. No 4º ano eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Minas Gerais, perto da faculdade. Dava 100 km da faculdade, 110 km. Aí estava com vagas para estagiário. E eu fui lá, falei, eu vou lá, não custa nada. Vou lá fazer entrevista. No máximo que eu posso fazer, se não der nada, eu vou conhecer a barragem. Fui lá, fiquei encantado. A obra, nessa época, a obra tinha 2.000 pessoas, era 24 horas de turno, uma estrutura imensa, tudo grande, guindaste. Aí cheguei lá, fiquei encantado com a situação. Fiz a entrevista com 2 diretores e falei, já valeu a pena, já vi a obra, já estou feliz só de estar aqui. Aí depois passou um tempo, me chamaram, falou que eu tinha sido promovido, só que eu ia falando, você aceita? Aceito. Nem procurei salário, nem me interessava, só que eu tinha de mudar o alojamento. Então eu tinha que trabalhar o dia todo nesse alojamento para ir para a faculdade, para terminar o restante do curso. Uma escola. Tudo do procedimento de engenharia eu consegui em 2 anos e meio a 3 anos que eu fiquei lá. Depois de sair, tive a troca de governo, em 2002, parou todas as obras com a mudança de Fernando Henrique para o Lula, até se ajustar. Aí depois demorou um pouquinho. Em 2004 eu fui para o Mato Grosso do Sul. Fiquei 1 ano e pouco parado, mexendo com vendas, para a engenharia mesmo. Voltei em 2004 para o Mato Grosso do Sul. E meu pensamento do Mato Grosso do Sul é que era mato, ainda não tinha nada de crescimento. Foi para essa empresa, uma empresa pequena, que mexia com topografia. E ele precisava de um orçamentista. Fui para lá. A hora que eu saí da casinha de Minas Gerais, aquele pedacinho, e saí de São Paulo, e comecei a ir para o Mato Grosso do Sul, ver que as longas lavouras, e ver as oportunidades, ver o potencial de crescimento, falei, é aqui que eu quero ficar. Aí fiquei 1 ano e pouco em Chapadão. Depois eu já não estava vendo que meu crescimento não ia ser muito grande nessa empresa. Aí fui para outra empresa em Campo Grande. Essa aí foi uma escola. Foi 10 anos de caminhada. Tive bons profissionais, ela abriu espaço para mim e sempre querendo mais. Salário era consequência. Ficava satisfeito com o salário? Não ficava muito não, mas eu não olhava para o salário, eu queria aprender. E tinha metas. A meta, primeiramente, entrei como estagiário, novamente voltei na estaca zero. Queria ser residente, de residente já não estava muito satisfeito com residente mais, eu queria como gerente de contrato. Eu vi que essa gerência de contrato estava um pouco demorado, eu não estava muito afim, eu não estava preparado ainda, mas estava almejando ele. Tive outra oportunidade com a empresa do Rio Grande do Sul.
E nessa empresa já era coordenador geral de engenharia. Aí depois eu fiquei, já não era isso mais que eu queria também. Uhum. Pô, aqui tá bom, né? Tá bom de rodar. Eu não dava muito, viajava muito, né? Vivia em rodovia, em aeroporto e já tava ficando desgastado. Não, sabe uma coisa? Agora tá na hora de eu trabalhar com pessoa jurídica e fechar a coordenação. E apareceu uma oportunidade, na época eu fechei com a empresa de São Paulo que veio para cá para coordenar a CAGIL. Depois disso aí foi isso. Foi a trabalhar nos inícios, foi a barragem, depois foi dentro dessa outra empresa com 10 anos aí, mexi com todo tipo de obra. Só não mexi ainda com muita pavimentação só interna assim, dos empreendimentos. Mas assim, começo PCH, frigorífico, esmagadora de óleo, armazenagem, todo tipo de armazenagem. A parte também de sucroalcooleiro. Só de sucroalcooleiro eu fiquei 4 anos em 3 empreendimentos, sendo que 2 era coordenador geral. Então, a média do nosso público, de nossos colaboradores, é a média de obra de 1.000 pessoas. Aí tinha né, era tudo, né? E a empresa era assim, era tudo poder na nossa mão, o resultado também tinha de sair. Mas o faturamento sempre das obras que eu trabalhei foi bem alto. Então, a gente, pelo menos nessa passagem, foi boa. Aí depois daqui, saí daqui, fez essa outra, retornei para o Mato Grosso. Aí foi a primeira fábrica, participei de um mega projeto em Rondonópolis, tinha a primeira ferroviária, uma moega ferroviária de fertilizante. Lá foi outra escola, que foi engenharia pura, fazendo uma obra do lado da ferrovia em funcionamento. E não poderia atrapalhar nada. Foi uma escola. Depois eu tornei para cá, já com a mentalidade, agora tá bom. Agora é meu. Agora vamos caminhar, mesmo que for pequeno, mas é meu agora, é outra vida. E é isso que a gente vem fazendo. Agora, sempre querendo mais também, né? Uhum. Quer levar dias um pouco mais. Quer pegar o que eu já aprendi ao longo do tempo e trazer para cá. Só que eu muitas vezes tenho isso. Para isso, tinha eu na época, tinha uma equipe já montada. Agora tem que fazer isso para acontecer, para ela se alavancar mais. Esse é o nosso sonho ainda. Fernando, e quando você decidiu por Itaituba, Miritituba, quando que deu aquele estralo? Que eu me lembro muito bem quando me deu aquele estralo, eu ainda estava no exército, eu falei, caraca, meu, o futuro do Brasil vai passar por aqui e eu nem estava ligado nisso. Quando que foi o seu estalo que você percebeu que aqui era um lugar diferente? Olha, primeiramente, nem foi tanto estalo, não. Foi umas coisinhas que. Basicamente, umas pequenas puxão de orelha do meu pai. E ele falou: meu filho, com a árvore crescer, ela tem que ter raiz. Se você não tem uma raiz, uma árvore não cresce. Aí ele falou: pai, mas eu não decidi nunca onde eu quero ficar. Como é que eu vou criar raiz? Eu entro no lugar sabendo que eu vou ficar 6, 7, 6, 8, 10, máximo 2 anos. Uma raridade que deu uma obra que deu 4 anos, que teve 3 empreendimentos. E não era nem um lugar que eu queria ficar. Uhum. Mas quando eu vim para cá, e eu vi que tinha uma demanda muito grande de profissional, que se a pessoa abrisse a mente e começasse a pensar um pouco diferente, era o caminho de menos concorrência. Ainda tem menos concorrência ainda. Uhum. Então, quando eu voltei para cá, fiz esse empreendimento, estava com receio de dar um passo à frente, que é normal que você tem um pouco, você tá com um contrato na mão, tem um valor substancial que deixava você tranquilo. Era um medo de dar um passo para frente e agora eu não vou ter mais esse valor, eu vou ter que se virar sozinho. Dá medo, fiquei com medo mesmo. Mas depois que eu fui para o Mato Grosso, que eu vi que eu tinha regredido. Vou fazer o que lá? O negócio é lá mesmo, em Itaituba. Porque lá já tem referência, já tem porta aberta lá. Tem acessibilidade nos portos. Para que eu vou ficar batendo a cabeça aqui? Vamos lá. Voltei do zero para cá. Voltei do zero mesmo. Eu desci na rodoviária
Eu vim de ônibus para cá, com os carrinhos de mão, com as coisas que eu tinha pegado no contratinho da Cargill. Foi uma benção. A hora que comecei a enxergar que, gente, quem tem um pouco mais de esforço aqui com a dificuldade que tem, a facilidade de você prosperar é muito grande. E graças a Deus que a gente tem dificuldade aqui. Quanto mais dificuldade, menos concorrência tem. Uhum. E quem tiver força de vontade e quiser trabalhar, prospera. Então eu sempre pensei que aqui é o lugar de oportunidade. Mesmo já sabendo que já tinha basicamente o meio pavimentada, que as empresas têm vindo, só que uma coisa, você já aprendeu a trabalhar no mercado local. Essa é a diferença. Às vezes um pouquinho sempre escuta, né? Dos outros perguntarem aqui, isso me chateia um pouco, mas depois eu não dou muita atenção. Se a gente tem capacidade de fazer. Acho que você também deve escutar isso, né? Sim. Eles pensam ainda, por mais que o nosso nome está aqui dentro, que nossa mentalidade é daqui. Uhum. Que é só pensamento em garimpo ou obras locais. Não. Nós temos outro nicho diferente para fazer. Tem a bagagem para fazer. Então isso talvez que eu me chateie, mas depois a gente tira de letra, a gente corre atrás e... A gente responde com trabalho, né? Resumindo é isso aí. Responde com trabalho, com atitude. E não é à toa que eu não publico muito a empresa. Hoje não tenho uma visão muito grande da empresa. Meu negócio é o boca a boca. Uhum. É mostrar para as empresas que você está aqui para fazer. Eu vejo assim, eu enxergo muito das nossas empresas com atitudes um pouco diferentes, porque nós saímos do trabalho mediano, né? De focar no alvo mediano. Porque o mercado mediano, todo mundo tá saturado, né? Tá saturado. A gente saiu do mediano e começou a fazer coisas extraordinárias. Quando eu cheguei da mesma forma que você. Cheguei, como a gente trabalha com laboratório também, eu me lembro que eu cheguei aqui em 2017, meu amigo, com prensa dentro do ônibus, cilindro, né? E falei, pô, é aqui, agora vai ter que acontecer. Então, o que fez a Dynamo crescer, eu tenho certeza que o que fez a Dias crescer também, foi a gente acreditar que a gente era mais do que o mediano que está sendo oferecido aqui. Quando a gente saiu da linha mediana e a gente passou a fazer aquilo que é mais extraordinário, aquilo que ninguém está fazendo por aqui, no extraordinário tem pouca concorrência. Quase ninguém está fazendo o que é mais difícil, né? De maneira mais organizada. Eu tenho um cliente que esses tempos atrás ele me perguntou, mas tua empresa tem documentação? Eu falei, sim, a empresa tem documentação. Toda a documentação de segurança de trabalho, vocês fazem tudo isso daí? Sim, nós temos. Por quê? Não, eu preciso saber porque eles vão prestar serviço aqui, toda empresa que a gente tenta contratar, não, a gente não tem isso, se precisar disso daí a gente não quer. Então a gente saiu, né? Assim como vocês, nós saímos dessa visão medíocre de que se eu vou investir em qualidade, quem tem que pagar é o meu cliente. Se eu vou investir em segurança de trabalho, não, quem tem que pagar é o meu cliente. Então a gente saiu dessa média, né? Dessa questão mediana, dessa posição mediana e passamos um degrau acima. Lá um pouquinho mais acima a gente tem pouca gente. Né? Tem poucas empresas, poucos profissionais que concorrem com a Dias na parte da construção civil, com a Dynamo na nossa parte, em todos os segmentos que a gente atua. Tem pouca gente. A gente concorre, na maioria das vezes, com gente de fora, às vezes, e conosco mesmo. Né? Na verdade, assim, eu tenho uma visão um pouco de... Não sei se eu aprendi isso no longo da vida, né? Que nenhuma empresa, para mim, é concorrente. Uhum. Ninguém é concorrente aqui. Pelo contrário, eu gosto de ser parceiro. Se eu não tenho capacidade de fazer, eu indico outra empresa. Não tem problema nenhum, né? Porque sempre eu indico mesmo, não faço questão, não. Uhum. Não tem problema nenhum com nenhuma empresa trabalhando. E a gente faz isso com o coração, porque a gente sabe qual motivo. Porque o valor que se dá não é os outros, é você mesmo que se dá. E se um dia você for superado por outra empresa, é porque você deixou se superar.
E se você continuar fazendo um melhor, uma hora ou outra o seu cliente vai entender que você faz a sua proposta diferente. Não é somente o valor. Não é o preço. Aliás, não é o preço, né, que vai fazer a diferença. O mercado é simples, né? Eu vou gastar esse pão de queijo, um pão de queijo todo mundo é 50 centavos, o seu pão de queijo tem que ser 50. Não, mas se o seu pão de queijo tem a tonalidade, tem o preço, tem um acabamento melhor, você sente o gosto diferente melhor, você não pode aceitar qualquer valor dos outros. Preço dos outros. Não, o seu produto é aquilo ali. Tô aquele bem entendimento. Você chega lá, vai estar o pãozinho de queijo montado na prateleira e tem um negócio, lugar adequado para você. E você sente bem estar ali. Não pegar, né, chegar em casa e tá murcho depois. Então é isso que vejo muitas empresas, é isso, né? Ele está preocupado com o preço e não com o valor. Eu preocupo também, que a gente tem que sobreviver. Mas, às vezes, eu vejo que não tem condição de estar trabalhando desse jeito como o cliente precisa. Aí é mais fácil deixar o outro pegar. Aí até o cliente avaliar se ele vai ter o mesmo retorno, né? Assim. Essa é a diferença, né? Não, às vezes é bom deixar o cliente ir para o cliente voltar. Tá. Faz assim. Eu sempre falo que tudo na vida é um ciclo. E esse ciclo tem que ser renovado. Até para a pessoa te dar valor. Ó, você sabe que a empresa tal, beleza, é acessível, o cara se preocupa. Eu sempre, assim, ó, eu não vejo algo errado, eu não espero o cliente falar que não está satisfeito. Eu vou falar, vamos desmanchar, mesmo onerando para a empresa, vamos fazer o melhor. Eu sempre penso pro pessoal, eu sempre brigo com o meu pessoal assim, ó, vocês gostariam que fosse feito dessa forma? Vocês gostariam para você? Se a gente faz diferente para nós, tem que ser para os outros melhor. Então sempre preocupo com isso aí, para tentar não vender preço, mas sim valor. Verdade. Isso é importantíssimo. Fernando, como é de praxe nos nossos episódios do Dínamo Podcast, a gente deixa os últimos 15 minutos para um assunto polêmico. Os assuntos. Os assuntos polêmicos, eles são assuntos, na verdade, que têm que ser tratados, têm que ser discutidos. Eu acho que um dia a gente já chegou até de conversar sobre esse assunto polêmico para a nossa região, lembrando que eu corro um sério risco de ser cancelado depois disso, né? Mas tem que ser tratado. Os olhos da nossa população aqui têm que ser abertos em relação a isso daí. É a função social nossa, né? O nosso tema polêmico de hoje é Itaituba, garimpo versus grandes obras. O que tem influenciado mais nos últimos anos, né? Vou passar primeiro a minha posição, né? Queria que você comentasse sobre isso. Eu conheci Itaituba em 2011. Eu vim para cá eu era do 9º Batalhão de Engenharia de Construção e, meu Deus, quando eu cheguei aqui, me dava medo. Sem brincadeira. Era muito suja, o esgoto, a céu aberto, ruas asfaltadas eram pouquíssimas. Miritituba, Jesus, o nosso destacamento ficava em Miritituba. E assim, nessa época, não existia ainda operações portuárias aqui na nossa região. Tanto que o nosso batalhão, ele foi designado para construir a BR-230, né? Do quilômetro 30 até Miritituba, que era o elo, né, entre a 163 e aqui a região portuária. E a partir da implantação dos projetos portuários, a partir de 2015, a partir de quando começaram as obras, né, 2014, 2015, o quadro mudou em Itaituba. O quadro mudou. Antes Itaituba tinha essa visão focada, Itaituba é uma cidade garimpeira, só se vive do garimpo. Sim, o garimpo ele tem uma influência gigante ainda, tanto cultural quanto econômica na cidade. Isso é inegável. Inegável. Mas hoje a força do garimpo na economia ela tem cada vez mais diminuindo, né? E eu sempre falo, e às vezes algumas pessoas entendem, outras não, que
Miritituba, ela é os olhos do mundo agora. Toda essa questão de logística do Arco Norte, ela parte de Miritituba. Então as pessoas precisam conhecer isso. E se a gente não falar sobre isso, boa parte da população vai ficar achando que aqui vai viver de garimpo para sempre. E o garimpo não distribui renda, né? O garimpo ele concentra a renda. O garimpo distribui 10% da renda total dele dentro da cidade apenas. E as operações portuárias, as obras, tudo que está acontecendo lá do outro lado, isso daí está desenvolvendo, transformando Itaituba. Se hoje tem dinheiro na cidade para obras de infraestrutura, para tudo isso que está acontecendo de melhoria nos últimos 10 anos, lhe garanto que é por conta do outro lado de lá, né? E nós vivemos isso todo dia. Nós dois estamos falando com conhecimento de causa, porque nós vivemos essa transformação lá do outro lado. E muita gente nem sequer conhece, muitos nem sabem, muitos até olham torto para essa nova economia que está surgindo. Mas fala aí, o que você acha sobre esse tema polêmico? Olha, vou basicamente compartilhar um pouquinho da vivência que a gente teve ao longo da nossa vida, na vida profissional. Todo lugar que o agro atua é próspero. Todo lugar. Se você olhar cidades de 30, 40 anos no Mato Grosso, é uma potência. Você pega na parte de 163 ali, começando de Nobres. Nobres ainda tem uma parte de turismo, mas você começa Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma potência. Aí você vem até Progresso está começando a desenvolver pelo agro, da agricultura. Uma parte aqui do Pará que também é começando aqui em Belterra, está começando também. Sim. E fora outra parte do Mato Grosso. Eu vejo assim, o agro em si, quando começa a se desenvolver, começa a criar uma estrutura. Ele precisa se expandir. Para se expandir, não é trazendo gente de fora, é local. Exato. Isso se faz necessário de ter loteamento, de ter comércio, de ter escola, de ter creche, para atender uma necessidade local. Cria-se uma estrutura para isso. Quando se trabalha em pecuária, eu vou falar de experiências vividas lá para baixo. E não é tão diferente daqui. Todo lugar que a pecuária é focada é mão de 2 ou 3 pessoas, um grupo pequeno, que os investimentos são muito pequenos e a distribuição de renda é muito pequena para o local. Você vê cidades pequenas como Camapuã, algumas cidades do Mato Grosso do Sul que não são desenvolvidas e o estado é muito rico. E fora os outros lugares também que você pega. Então aqui também é a mesma coisa também. Mas aqui o clima, o relevo é inviável, impraticável para a agricultura. Em grande parte sim. Então é pecuária. Você vai ver a pecuária hoje, em grande parte que domina também um pedaço depois do garimpo. Realmente, o garimpo tem a parte ambiental que pega forte. Eu escuto muitos relatos que o rio Tapajós, que era cristalino, hoje tem um índice de mercúrio e outra coisa, a floração do rio. E na verdade, grande parte de divisas não fica para cá. Domina, ajuda no mercado? Ajuda. Tem uma participação muito grande ainda no mercado. Só que o investimento para o local é pequeno, não é tão grande. Mesmo sabendo que tem grandes proporções para o lado de Itaituba, de vários condomínios está saindo, mas essas mazelas não refletem tanto o desenvolvimento total. É como uma parte sustentável, na verdade. Né? Residual. Residual. Igual Miritituba mesmo. Miritituba, basicamente, o poder público, se fala o prefeito que tem que tirar o chapéu para ele, vem fazendo um bom trabalho em Itaituba, mas Miritituba ficou um pouquinho de lado. Então, assim, Miritituba não está acompanhando a necessidade que precisa naquele comércio. Hoje poderia ter, tudo bem, Fernando, lá tem um problema sério de legalização de área, grande parte não tem documento.
Então não gera também renda para o município, com o PTU, em alguns lugares tem as mazelas de distribuição de água, tem várias mazelas ainda que Miritituba precisa de ter melhorar. Uhum. Para tirar um pouco do sufoco também de depender 100% de Itaituba. Pode? Tá mudando o conceito? Tá. Já tem lojas instaladas lá, já tem lojas, tá vindo banco para lá, então tá indo um pequeno estudo. Só que a Mazelas é grande ainda. Então, se pensar que o forte, o agro desenvolve e se criar uma estrutura melhor para ali, com todos os infraestrutura necessário para crescimento, e Miritituba é uma potência. Sim. E outra coisa, não é uma promessa mais, é uma realidade. É uma realidade. Então, se a gente não pensar que tem que estruturar lá para as coisas melhorarem, vai ficar sempre para trás. Sempre vai ser uma mazela que vai ser um grupo de pessoas insatisfeitas, uma ONG que vai sempre falar que os portos não prestam, que não traz divisa, que sempre vai ter uma reclamação muito grande. Então eles vão sempre enxergar que tudo que se faz no portuário não vai trazer benefício. É mal. E isso acaba acontecendo. Então hoje Miritituba tem várias mazelas. Várias ali. Só que eu acredito ainda que para mim, eu mesmo, quando eu vim para cá, também vim em 2011, também as primeiras vezes que eu vim a respeito dos investimentos, estava começando a construção da Bung, que hoje é um Tapajós, que eu olhava aquilo ali e falei, gente, como é que as pessoas vão sair desse porto? Eu não acreditava nisso aí. Eu também não. Eu não acreditava. Para ir para Bung, tinha que entrar ali para o Oceanport para chegar lá dentro. E tinha 7 quilômetros para fazer de estrada. O povo é louco. Mas já tinha visão que ia crescer. Aí já existia um plano, né? Não tinha aquele bairro que é Nova Miritituba. Depois, quando eu voltei de novo para cá, já estava instalado o bairro. Criou um atrito, tem um atrito grande ainda do povo, daquele loteamento lá do Nova Miritituba, de ter os acessos, a reclamação de poeira, os acessos, quando chove, tranca tudo. Não. Então, tudo isso tem esses impactos. E aumenta o custo também para cá. Sim. E também, mesmo assim, inviabiliza muito. Tem muitas empresas que querem instalar lá, só que não conseguem instalar porque não tem documento de terra. Raramente você acha alguma coisa. Então, a empresa quer ter segurança jurídica para se instalar para cá. Tem assim, ainda falta um pouquinho do poder público até o prefeito não vai muito gostar, não, mas tem que dar uma olhadinha diferenciada para lá. Em Miritituba é o potencial e tem muito a crescer. Tem que olhar, porque ali é a menina dos olhos de Itaituba, poxa. Eu não enxergo o desenvolvimento, essa é uma frase que eu sempre falo para os meus amigos, eu não enxergo o desenvolvimento parado 1 hora ali em Miritituba para atravessar de balsa aqui para Itaituba. Ele vai ficar por lá. Né? E se Itaituba não se preparar para acolher, para atender Miritituba, logo vai começar os burburinhos. Mas, poxa, para que eu preciso de Itaituba? Né? Logo vai começar o burburinho, logo vai começar. E você sabe que isso vai igual um carro sem freio na ladeira, né? Daqui uns anos tem gente falando em Miritituba virar cidade. Né? Então é necessário o poder público mesmo enxergar um pouco mais sobre a demanda de Miritituba, né? Porque o crescimento que tem tido em Itaituba demanda de Miritituba. A distribuição de renda dos royalties da atividade portuária mudou a realidade desta cidade. E assim, os royalties da operação portuária, eles vêm de Miritituba, né? Quanto... E também tem o detalhe também, não é só isso. O CMS da prestação de serviço, que são vários, fica aqui, ela não vai embora. Tudo bem que tem grande parte da parte de isenção por causa de ser exportação, que não entra para o município, que não reverte tudo 100%, mas a grande parte do investimento da prestação de serviço, que é local, fica aqui. Então, todo o meu faturamento fica no município. Sim. Assim, eu mesmo, quando foi feito a Cagil,
na época da construção dela, eu ficava em Itaituba. Eu nunca tinha expectativa de morar, me estruturar em Miritituba. Nunca, nunca. Falei, não tem condição de ficar por lá. Hoje é o contrário. Depois que eu retornei para cá, é inviável eu estruturar em Itaituba. Minhas operações tem que estar ciente tudo em Miritituba. Uhum. Né? Hoje, para mim, para mim é incomodação vir para cá. Uhum. Até feio falar isso, mas é verdade. Tantas coisas para a gente viabilizar, a gente luta para viabilizar, muitas vezes custa de transportar as coisas para cá, de Itaituba para cá. Muitas vezes a transportadora não quer deixar em Miritituba, tem que vir para Itaituba para depois voltar. Isso encarece o custo. Não tem ninguém, não tem nenhum centro de distribuição que tem interesse de estar criando aqui as coisas, que tem que ir para lá para depois voltar. Uhum. Então acaba encarecendo, acaba perdendo tempo. Sim. E hoje a gente sabe que numa economia que estamos vivendo agora, tempo hoje é dinheiro. Sempre foi, né? Mas hoje tá pior ainda, né? Porque qualquer coisa que você fica perdendo um meio-dia, um dia, isso impacta muito. E você falou uma coisa que é interessante, até que nós estamos refletindo bastante, porque a maior parte das nossas operações são do lado de lá, e nós estamos sediados do lado de cá, né? O custo com balsa todos os dias, transporte de colaboradores com lancha, com não sei o que, é uma logística danada. Encarece muito, né? O seu custo aumenta demais. Aumenta demais. E outra coisa, hoje a empresa, basicamente mesmo, ela tem o mesmo sendo do Mato Grosso, minha mão de obra é 100% paraense, 100% local. Não trago gente de fora. A única pessoa de fora sou eu só. O restante é tudo local. Inclusive, eu estou exportando algo que nunca tinha feito, exportando mão de obra do Pará para o Mato Grosso. Tem uma equipe da empresa que está prestando serviço no Mato Grosso. E eu não peguei local, levei daqui para lá. E o cliente faz questão de ter essa equipe lá. Ele não se importa de querer pegar o pessoal local, porque eles falam que se incomoda muito. Ah, sim, sim. Então, isso assim. Só que para isso é um custo operacional. Tem que vir as coisas de fora, tem essa logística de vir para cá, de voltar. Até os empresários em si, eles veem a dificuldade. Aumenta custo mesmo. Sim, eles veem. Que bom que alguns conseguem enxergar que aqui é tudo difícil. Se é difícil, nós que empreendemos lá no Mato Grosso, empreendemos aqui, a gente vê que é difícil lá, mas aqui é hard. Aí hoje eu tenho empresário que fala, mas eu faço a mesma coisa lá no sul, 3 vezes menos. Lá no sul. Lá no sul. Lá no sul tem uma estrutura já formada, já tem uma lei de distribuição mais organizada, você já tem uma mão de obra, digamos assim, mais centralizada. Então você consegue tudo fazer isso aí, otimizar. Mas aqui não tem como você otimizar tudo, porque depende muito do fator transporte. Fornecedores, né? Quantas e quantas coisas que você não encontra no mercado local. E quando você encontra, vamos falar assim, encontra ainda em economia de garimpo, né? Que é complicado. E a gente sabe, né? Vamos supor, o garimpo em si, o valor pago é irrisório. Para eles não interfere tanto, mas para nós, que é um público diferente, tem diferença. Impacta diretamente. Sim. Porque quando você vai fazer um contrato, você vai tentar viabilizar o comprado de fora, para tentar chegar a um custo menor. Pois são volumes. Pois é. Não tem condição de você pegar o cimento no botequinho do tiozinho lá na esquina e colocar no seu custo. Você está fora. Sim. E uma coisa que é um absurdo, Fernando, que isso tem que ser um desabafo meu. Não sei se você vai corroborar da opinião, mas tem muita coisa aqui que, cara, não justifica os preços. Porque a gente compra de fora, nós já conhecemos como que é a realidade, a gente conhece a realidade de transporte. Muitas coisas, igual eu falei, economia de garimpo dentro da cidade, né? Insumos, coisas aqui que chega a custar 3 vezes mais do que lá fora, né? E assim, considerando da gente comprar lá fora no Mato Grosso, em Manaus, já considerando o frete, considerando tudo, acaba chegando o dobro, às vezes o triplo de coisas compradas aqui. E aí você não consegue entender por que isso,
né? Não consegue ver eu não consigo ver um motivo palaciano a não seja abuso de preço por conta de algumas situações aqui. E aí eu vejo, eu não vejo até nós, que nós como empresários, nós temos os meios de nós buscarmos, os meios de nós fazermos a nossa logística e comprarmos mais em conta. Mas eu vejo da população em geral, né? O cara às vezes precisa comprar um saco de cimento que, meu Deus do céu, tá mais caro do que 1 quilo de ouro, às vezes, aqui. O cara local, a pessoa simples, a dona Maria que vai fazer uma obrinha na casa dela, gêneros alimentícios, meu Deus do céu, uma Coca-Cola que custa R$ 12, né? Isso chega de arrepiar. Eu até parei de beber Coca-Cola, né? E coisas assim que eu vejo preços que não justificam em função dos custos, né? Em função dos custos de hoje, da nova logística que tem por aqui, a logística portuária, não justifica, por exemplo, vou dar o exemplo da Coca-Cola, não justifica a gente vender uma Coca-Cola R$ 12 aqui não, meu amigo. Não vem de Cuiabá, né? Pois é. Tem 1.500 quilômetros daqui, né? Não é tão longe assim, né? Sabe quanto que... Eu vou te falar, sabe quanto que eu pago numa Coca-Cola 2 litros no Atacadão lá em Cuiabá? R$ 4,58. Se eu trouxer ela de lá para cá, vou gastar mais assim, por Coca-Cola, vou gastar mais R$ 1,50. Vamos colocar ali, vamos arredondar para R$ 6. Meu amigo, eu vender a R$ 8, que é o preço normal lá em Cuiabá, eu tô ganhando rios de dinheiro numa Coca-Cola. Agora o cara quer custar para ele a 6, ele quer vender para a população a 12. Né? E, poxa, é uma população que não tem muita alternativa. Não tem como mandar buscar de fora. E você olhando aqui, aqui em Itaituba já tem a concorrência. Uhum. Você consegue ainda comprar um pouquinho mais em conta, mesmo pagando mais caro. Uhum. Miritituba é o contrário. Verdade. O custo lá e lá, grande parte da Mazela não, são pessoas pobres, são humildes. Uhum. Até as pessoas mais bem de situação não é tão um poder aquisitivo muito grande. Uhum. Hoje, quem é as pessoas um pouquinho meio de situação ali são as pessoas do comércio. Dá para contar na mão, são meia dúzia, são 6 pessoas, 6, 7 pessoas lá. Então, assim, tem uma dificuldade grande e custo operacional muito alto. Hoje, a pessoa com salário mínimo, mal dá para ela se alimentar. Ah, mas dá para aumentar o salário? Não dá, gente. Não dá, porque se você aumenta 3 vezes mais pela tributação que você paga, você não consegue fazer nada. Não consegue nem contratar gente. Verdade. Não consegue fazer. Eu não trabalho por metro quadrado de obra. Os orçamentos são pontuais. Meus orçamentos, você precisa disso? O que você precisa disso, disso, disso? Eu quantifico o que lá, cada vez é um preço diferente. Ah, mas você não tem o padrão. Não é para ser de padrão. O custo é volátil. E teu orçamento é personalizado. Não consegue. Ah, mas quanto custa o barracão? Não consigo fazer isso. Minha empresa não consegue. Eu sou menos eficiente? Eu não sei se eu sou menos eficiente, mas meus custos não fecham. Uhum. Então você tem que observar bem isso aqui por causa disso, porque eu sou obrigado a deslocar, tem os EPIs, tem o equipamento, você tem a mão de obra, você tem também a alimentação, você tem tudo isso que acarreta no custo também. Uhum. E aí, no Brasil, é um negócio interessante. Você viu que muita coisa aumentou nos últimos tempos por conta dos combustíveis. Uhum. E agora, por essa redução do ICMS, tudo, os combustíveis eles estão diminuindo. Cadê que as coisas vão diminuir? Vão voltar aos preços normais? Não vão. Na verdade, eu estava até comentando, eu gosto muito de ver esses programas de especialista de parte de financeiro, e eles comentam assim, que muda, assim, e é fato, né? Uhum. É fato porque, vamos supor, quanto aumenta todos os insumos, você não consegue repassar os custos necessários, você diminui sua margem de lucro. Trabalha com a margem de lucro menor. Automaticamente você agrega prejuízo. Sim. Você agrega prejuízo, porque pode ser uma coisa não quantificável, sua contingência não consegue absorver aquela diferença, você não repassa para o cliente. Tá fechado, você vai segurando até o limite. Quanto der
quando você consegue abaixar a sua margem, comprar um pouco melhor, você não repassa os custos. Por qual motivo? Você está compensando o prejuízo. Compensando a passado. perda. Uhum. Então não é algo que baixou o combustível, amanhã vai refletir diretamente em tudo. Não, vai segurar um pouco. Uhum. Pode ser que se ele conseguir manter mais tempo, aí normalmente as empresas conseguem nivelar os custos, aí conseguem abaixar as coisas, começa a abaixar toda a cadeia. Uhum. Mas só o combustível não. Agora, se o combustível aumenta, automaticamente a cadeia sobe tudo. Porque, na verdade, você não consegue. Quem subiu o combustível, a cadeia que sobe o combustível não perde. Uhum. Mas todo o conjunto acaba perdendo. Sim, porque toda a logística depende do combustível fóssil, né? Ainda, né? Eu não sei como você compõe os seus custos, mas quando você começa a apresentar um orçamento, você fica com dúvida se o orçamento que você está fazendo está certo. Sim. Você se assusta. Uhum. Sim, com a volatilidade do mercado. Para quem está compondo todos os dias, se assusta, não tem condição. Eu comprei, menos de 2 anos, eu comprava uma tela, essa tela de piso, eu pagava 160, hoje está 400 e tanto. É verdade. A alimentação era 12, 13 reais, hoje é 20, 22 reais. Um Marmitex. Um Marmitex. O custo aumentou muito. E você não tem como repor. Uhum. Aí tem dissídio, tudo bem que esse dissídio com a da pandemia diminuiu, mas mesmo assim tem um dissídio, tem tudo. E outra coisa, além disso, tem a falta de mão de obra. Você é obrigado a pagar um pouquinho melhor para ter uma equipe um pouco melhor. Sim. Você tem tudo alto. E se você conseguir repassar tudo que seria certo, né? O mercado não absorve. Uhum. Ele absorve um material caro, uhum. mas a mão de obra... A mão de obra especializada. Não. Essa aqui essa... E o que é uma incoerência, né? É uma incoerência. Porque você precisa de uma mão de obra especializada para você aplicar o material caro. Não adianta você fazer hoje... Aqui em Itaituba também tem casa de alto padrão, você colocar um piso de 300, 400 reais o metro quadrado e pagar 30, 40 reais por metro quadrado para a pessoa fazer. Incoerente. Incoerente. É 10% do material. Quer dizer que isso o risco de errar é muito grande. Mas o cara não vai errar. Mas é essa. Então você tem que valorizar isso aqui. Ou às vezes pode não ficar compatível com aquilo com esse porcelanato que o cara queria instalar, né? É o mesmo caso quando você aparece, né? Você vende uma alternativa para um cliente sabendo que é mais barato, mostrando para ele que tem os prós e os contras, mas ele quer o valor. Uhum. Ele não está preocupado com você. Não, e depois, se não der o esperado, ele quer que fique perfeito, como se fosse algo extraordinário. Uhum. E exige de você, né? E você é o ruim. Sim. Esse que é o complicado hoje. Mas assim, quanto a gente não mudar essa mentalidade e pensar que nós temos que fomentar um pouco melhor, estruturar bem melhor, aqui pensar não somente no minério, mas pensar também que é um setor novo que está vindo para cá e veio para ficar, não vai sair mais. Se não estruturar isso, não aproveitar e transformar em condição ideal para receber essa estrutura, nós vamos ficar para trás. Exatamente. E eu digo mais, eu digo que se Itaituba, as pessoas, elas não acordarem para isso, elas vão ficar para trás, porque vão vir outras pessoas e vão ocupar o espaço, porque o espaço ele vai estar ali para ser ocupado, né? Vai estar ali para ser ocupado e vai ser ocupado. Precisa, né? Vai ser ocupado. Precisa. Né? Porque o que acontece? Sempre não falo de nomes, né? Mas é a realidade. As formadoras hoje foram as primeiras. Ela formou, ela desbravou, qualificou e investiu. As outras que chegaram estão tirando fora, tirando pro salário. Tá tirando pro salário. Amanhã já não tem mais para tirar pro salário. As outras empresas vão ser obrigadas a trazer gente de fora. Só que para trazer gente de fora tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. E às vezes é caro, é inviável também. Só que, vamos supor, uma pequena mazela que fique em Miritituba. E se trouxer, criar estrutura para lá, criar infraestrutura
completa, com mais creche, com uma habitação mais estruturada, com a rede. Tem alguns condomínios, tem um condomínio novo que está saindo aí em cima, que está fazendo umas casas bem diferenciadas. Uhum. Então já tá abrindo aqui, mas você está em prazo muito lento, muito não tão acelerado como necessitava. Uhum. Aí você começa a falar, vou trazer, fica mais viável. Hoje, se você tiver a sua estrutura sua lá, para você reduzia muito o seu custo. Sim, com certeza. Mas onde você vai montar lá? Vai comprar, vai pagar aluguel lá de casa de aluguel? Não tem casa. Não tem. Não tem. Tem área para comprar, tá na mão de duas pessoas, o preço é lá em cima, não tem documento. Uhum. Então é difícil, não traz. Então tem que ter uma sinergia grande com o poder público, uma sinergia com as empresas. Um pouco também, vamos supor, os programas que tem que ver os investimentos que faz parte da licenciamento dela revertir para cá. Hoje lá nós tem uma central de tratamento de água, tem a tubulação, está faltando, não sei se é projeto, para começar a distribuir grande parte de água, tem dificuldade com água lá. Então, assim, é uma complicação muito grande. Sim. E a gente tem que começar a pensar Miritituba, né? Nós que vivemos de Miritituba, temos que começar a pensar Miritituba. Assim, mas o fato é essa, né? Pode não gostar, mas o fato precisa lá, porque lá está acontecendo. Aqui já aconteceu. Exato. E, bom, Fernando, o papo agradabilíssimo, né? Nós, se dependesse da gente, a gente ia ficar aqui conversando o resto do dia. Como sempre, é agradável, é sempre um papo muito, muito bom conversar com você, meu amigo. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Sei que você é extremamente corrido também, igual a gente aqui. A gente sabe que a gente é empresário, mas eles trabalham dia e noite sem parar, né? Então, eu agradeço por você ter cedido seu tempo precioso para estar aqui contribuindo com a nossa causa. E, mais uma vez, a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E, como você deixou bem claro que a porta está aberta, a minha empresa também está de portas abertas para vocês. Sempre falo lá tá com a gente lá e tudo que precisar estamos à disposição. Não só dali, né? Da nossa comunidade também, que a gente sempre, o que a gente pode fazer para melhorar, a gente corre atrás também. A gente sabe disso. Bom, a gente fica por aqui com o nosso episódio número 6. Eu agradeço a todos que assistiram, que tiveram a paciência de ouvirem a gente por 1 hora, né? E eu quero mais uma vez pedir para vocês, gostaram do nosso conteúdo, curtam, compartilhem, ajuda a nossa causa. No Instagram vai estar lá o Instagram da Dias, do nosso amigo Fernando aqui. Vão lá, sigam a Dias também, conheçam um pouco dos trabalhos que eles estão desenvolvendo, dos trabalhos que eles já desenvolveram, e vocês vão ver o tanto que eles são fera. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso episódio número 7. Um abraço. Abraço. Batendo recorde?